Estamos na vigília dos intercessores. Deus tem chamado pessoas a estarem na intercessão nesses últimos tempos. Se você não percebeu que a maldade aumentou, é porque o número de intercessores diminuiu. O pecado aumentou porque o número de intercessores diminuiu. Essa vigília e intimidade, é isso que Deus quer, que nós voltemos à intimidade. E eu queria pedir para você guardar o celular, porque esse é o momento de intimidade com o Senhor. Guarda o celular, não te levanta mais da cadeira. Foca na palavra, foca nos louvores, foca na unção do Senhor. Foca no poder do Espírito. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 25, versículo 14. Salmos 25, versículo 14. O conselho secreto do Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor os fará conhecer a sua aliança. O conselho secreto do Senhor é para aqueles que o amam, e o Senhor os fará conhecer a sua aliança. Desde os tempos antigos, desde as épocas passadas, sempre houve homens e mulheres íntimos de Deus. Sempre houve. Sempre houve também aqueles que não fazem muita questão de estar na presença de Deus. Sempre houve. Mas sempre houve aqueles que ouviam a voz de Deus. Desde Abraão, veio Moisés, veio Jacó, veio vindo até Jesus e chegou até você. Sempre haverá pessoas íntimas do Senhor. Quando eu falo de intimidade, eu quero falar de uma vida que vai além da aparência que nós denotamos ter na comunidade da igreja. Quando eu falo de intimidade, eu não estou falando do levantar das mãos na hora do louvor. Quando eu estou falando de intimidade, eu não estou falando de alguém que profetiza para você e você chora, reagindo à profecia. Quando eu falo de intimidade, eu não estou falando de manhãs de consagração na igreja. Eu não estou falando disso. Quando eu falo de intimidade, eu não falo de orações nas casas. Quando eu falo de intimidade, eu não falo de cantar no ministério de louvor. Quando eu falo de intimidade, eu não estou falando de você sair do teu lugar e profetizar para alguém e a profecia que sai da sua boca é verdadeira. Não é essa a intimidade que eu estou falando. A intimidade que eu estou falando é você ouvir a voz de Deus, Deus ouvir a sua voz e você andar na direção do Espírito Santo. Porque eu posso ser de oração, eu posso cantar bem, posso pregar bem, posso ser a melhor pregadora do mundo, quem dera que fosse. E mesmo assim não ser íntima de Deus. Porque ser íntimo de Deus, muitas vezes confundimos com dons, com talentos. E nós pegamos aqueles e aquelas que têm a performance de atuar no meio do povo de Deus e consagramos ele ou ela como íntimos de Deus. Pessoas que aprenderam a cantar bem, pegam o microfone e acham que a unção está no microfone. Pega o microfone e exala a unção, porque fato tem a unção ali. Mas isso não faz ele ou ela ser íntimo de Deus. Isso não nos faz ser íntimos de Deus. Sabe o que faz ser um homem íntimo de Deus? É como Abraão, que ouviu uma voz de onde não sabia, para um lugar aonde ele não sabia para onde iria. E mesmo assim ele seguiu a voz. Ser íntimo de Deus é ouvir o que está no coração dele. Ele refletir em você e te colocar numa posição em que você passa agora a sentir a mesma dor de Deus. Ser íntimo de Deus é sentir o que ele sente. É andar por onde ele anda. Aleluia. O que adianta nós termos óleo ungido, diversas bíblias, multidão de vídeo de pregação, TV, celular, facilidade que nós temos hoje na internet, na TV, pregadores eloquentes, com toda a ousadia que cativa quem ouve. Porque se você não sabe, tem pregadores que têm uma performance de atrair. Isso você aprende em aulas teóricas. Como falar em público. E jejuar atrai a unção. Orar muito atrai poder. Mas isso não me faz íntima. Porque eu só estou andando pelos fatos das bênçãos acontecerem. E se elas não acontecerem? Continuarei ou vou parar? Uma pessoa pode vir aqui fazer você chorar.
A profecia que ele fala, porque se for profeta, a profecia acontece. Elias profetizou segundo a palavra dele, não foi Deus que mandou, foi segundo a palavra dele, e a profecia aconteceu. Isso não quer dizer intimidade. Mas eu quero te levar, através da palavra de Deus, a um lugar chamado o lugar secreto. É lá que está a sua intimidade. É aonde não tem ninguém te olhando. Esse é o lugar íntimo da oração. O lugar íntimo com Deus é um lugar onde não tem ninguém te observando. É lá que você vai ouvir a voz de Deus te dar a direção que você precisa. É neste lugar que no versículo 14 diz que o conselho secreto, aqui está a chave do versículo, o conselho secreto do Senhor é para aqueles que o temem. Qual é o segredo do que anda em intimidade com Deus? Ele é temente a Deus. E esse temor é a chave que abre todas as portas. Aleluia. Ser íntimo de Deus é ter o cheiro dele. Ser íntimo de Deus é ter discernimento. Essa voz não é de Deus. Essa voz é de Deus. Esse caminho não é de Deus. Esse caminho é de Deus. Aleluia. Ser íntimo de Deus é discernir as intenções. Porque como humanos, muitas vezes nós confundimos a voz do Espírito Santo com os nossos desejos. Confundimos a voz de Deus com as nossas necessidades. Na intimidade com Deus, você para ouvi-lo. Desconfie muito da vida espiritual de alguém se essa pessoa não senta para ouvir alguém falar de Jesus. Porque quem é íntimo de Deus, senta para ouvir Deus falar. Quem é íntimo de Deus, descansa em Deus. Por que descansar em Deus? Para receber novas estratégias. Como que eu vou receber novas estratégias da parte de Deus e até estratégia de guerra, se eu não sento para ouvir os planos e os projetos de Deus? Isso é ser íntimo de Deus. Aleluia. Deus não tem favoritos. Deus tem íntimos. Deus não tem favoritos. Deus tem íntimos. Mas Deus só fala com fulano. Questionaram Moisés. Deus só fala com Moisés. Porque Moisés era íntimo de Deus. Aonde Moisés se relacionava com Deus? Face a face. Ser íntimo de Deus é reconhecer e saber aonde Deus está. Aonde Ele está operando. De onde está saindo a sua voz. A voz saía do tremor que havia no monte. E o povo ficou com medo. O povo ficou com medo e disse: vai lá, Moisés, fala tu com o Senhor, porque nós não suportaremos ouvir a voz do Senhor. E aí está o nosso problema. Aqui está o nosso problema que percorre até a igreja de hoje, porque nós queremos sempre colocar para o Moisés falar com Deus em nosso lugar. Vai lá, irmão Mateus, ora lá por mim, faz lá um propósito por mim, eu estou precisando. Amém. Vai lá, irmão. Irmão Edson, faz um jejum por mim, irmão Edson. A gente coloca o Moisés para falar com Deus. Mas eu, como povo, não quero pagar o preço para estar face a face com Deus. Sempre houve, sempre haverá pessoas que buscam a face de Deus, que buscam ser íntimos de Deus desesperadamente. Davi é o maior exemplo disso. Ele dizia: a minha alma tem sede de ti. Eu anseio por ti tanto que eu comparo o meu anseio como a corça que suspira pelas águas. A história da Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que buscavam a Deus ansiosamente. Mas esse fogo, esse desejo se apagar do meu coração, nada satisfaz a minha vida. Nada. Pode vir o melhor cantor do mundo, pode vir seu irmão, o irmão que jejuma 3 dias e 3 noites. Isso não muda a vida de quem anda insatisfeito com Deus. Porque o caminho para andar com Deus é gratidão. O caminho para andar com Deus é: eu sou satisfeito com Jesus. Eu sou satisfeito. Mas tem arroz na minha cozinha? Eu estou satisfeita. Eu não tenho uma roupa nova, mas eu estou satisfeita. Porque a satisfação em Cristo me faz eu ter
regozijo nos momentos de dificuldade. Mas se eu não tenho satisfação em Cristo, se Ele não é a minha satisfação pessoal, então eu vou sempre procurar ter uma roupa nova, um calçado novo, uma comida nova. Vou para lugares novos, porque eu estou sempre procurando um anseio para a minha alma. Mas eu estou colocando no lugar errado. Ao invés de ser como a coça, suspirando pelas águas, que é Jesus, eu anseio por outras coisas, que não é Jesus. E quanto mais os dias vão se passando, mais a multidão no meio do povo de Deus vai aumentando de crentes totalmente longe da intimidade com Deus. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Esse é o tempo que Deus tem chamado você. Deus está chamando você. Mas você não está ouvindo. Mas você não está percebendo. Nós não estamos percebendo. E o que está acontecendo? Os sinais estão alertando você. Ei, volta para o lugar secreto. Ei, volta para o lugar de antigamente, a qual era preenchido, mas agora está vazio. Agora está vazio. O lugar secreto está vazio. E quando o lugar secreto está vazio, outras coisas vão preencher você. Que não é Jesus. Que não é a vontade de Deus. Versículo 14 diz: o conselho secreto do Senhor, ouça bem, se é secreto, é porque ele não revela a público, é porque está escondido, e você precisa achar, e não vai ser encontrado no meio da multidão, não vai. Esse momento aqui é o momento de alertar você, volta a ter um tempo com Deus, volta a ter um tempo com Deus. Deus chama você para um lugar onde vai estar só você e Ele, onde não vai ter plateia assistindo você, onde não vai ter ninguém colocando a mão na sua cabeça, onde não vai haver músicas, mas o som que vai sair vai ser da sua voz. E o outro som que vai te dar retorno é o som do coração de Deus. E lhes ensinará as condições da aliança. Quando a Bíblia fala assim, e os fará conhecer a sua aliança, ele está dizendo, e ele vai te ensinar as condições, ou ele vai te revelar os segredos da aliança. Ele vai revelar para você aquilo que está em oculto, porque Deus só pode manifestar um homem e uma mulher, a qual um propósito que eles vivem, para o cumprimento de um chamado. Se antes esse homem e esta mulher tiveram um lugar separado só com Deus, todos os homens e todas as mulheres, em todas as épocas da Bíblia, da sua história, tiveram um momento a sós com Deus. O momento a sós com Deus não vai substituir o teu culto na igreja. Não vai. O momento meu com Deus é íntimo meu. Eu não tenho que estar revelando para você. Tem pessoas que pegam a sua intimidade com Deus e saem contando para outros. Quem mandou contar é seu com Deus. São pérolas, experiências são pérolas. E muitas vezes a gente pega nossas pérolas de experiência e dá para outro, conta para outros. Aí os outros que ouvem você, às vezes não tem a tua fé que você tem. Então ele começa a te desdenhar. Só ele é mais cheio, ninguém é mais. O Espírito Santo só fala com ele, não foi assim com Moisés? Até que Deus ficou irado e mandou que tirasse Miriam do meio do povo. E Deus ficou muito chateado com Miriam e Arão. A palavra temor, ela está ligada à palavra intimidade. Intimamente. Quando a Bíblia fala de temor, ela está falando de alguém que é íntimo de Deus. O temor do Senhor, ele nos traz intimidade com Ele. O conselho do Senhor é para quem é íntimo. Sabe por que muitas vezes tomamos decisões e lá na frente a gente se arrebenta? Porque a gente não recebeu o conselho do Senhor. A gente não se aconselhou com o conselheiro, que é um dos nomes de Deus. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Relacionamentos, amizades, trabalho, tudo. Você precisa ser aconselhado pelo Senhor. Até onde eu devo ir? Vou parar aqui. Deus mandou voltar. Não, Deus mandou eu avançar. Não, vou ficar bem aqui. Eu não saio daqui se Deus não falar. O íntimo de Deus, ele não está preocupado com o que as pessoas vão falar. Quem é íntimo de Deus, ele não está ligado muito naquela questão dos aplausos, da mídia.
Quem é íntimo não quer aparecer. Ele quer que Jesus apareça no lugar dele. Ela quer que Jesus apareça no lugar dela. Eu não quero. Desejo no seu coração, Senhor, eu não quero aparecer. Mas é inevitável. A fama, foi Deus que criou a fama. Jesus era famoso. Você querendo ou não, quem é muito usado por Deus vai ser famoso. E hoje as redes sociais é o lugar, é o âmbito onde coloca as pessoas na fama. Mas esse não é o foco. Quando nós focamos nisso, a gente perde o foco principal. Essa palavra intimidade, quando você inicia ela de é um prefixo. Se você não sabe o que é prefixo, prefixo é uma palavra que é usada para exatidão, para dar uma precisão no seu entendimento. Então, quando eu digo que intimidade é algo para dar exatidão, eu estou querendo dizer